Jesus é tremendo. E quando eu estava lendo, eu vi uma coisa. Há muito tempo nós estamos falando sobre esse assunto, sobre o que nós estamos estudando agora. E ver como Deus, eu sempre falei para o nosso pastor, que o Senhor Deus, Ele é generoso com a nossa igreja. Nós estudamos lições passadas e agora nós estamos na frente das outras igrejas. Então, quer dizer, o Senhor tem sido generoso. E os assuntos que nós estamos estudando, pela graça de Deus, nós temos pessoas que podem nos dar as informações em que nós precisamos. Domingo passado, o pastor Tylon, ele fez um comentário, e eu sempre tenho comigo assim, eu queria ser uma mosca para estar nas outras igrejas e ver qual é o tipo de informação sobre esses assuntos que eles estão passando. Porque como nós vimos, o pastor fala que nós somos formadores de opinião, né? E muitos vão omitir, porque não querem falar a palavra na sua essência, como ela deve ser pregada. Então, são assuntos como esse, que eu queria ver eles ensinando, eles ministrando para a igreja de Jesus. Porque essa é um alerta, é uma advertência, é justamente o que nós devemos ser, protestante. Aí nós, por essas lições, nós temos que ver o porquê nós precisamos continuar sendo protestantes. Vai ter até um pedacinho que vai falar sobre isso, aí nós vamos falar mais um pouco. Então nós vamos orar, né, que nós nem começamos ainda, é só para abrir o apetite dos irmãos, para ver como vai ser essa lição nesse trimestre. Precisa abrir o nosso apetite, precisa fazer assim que nós desejamos continuar sendo o que somos, nos alimentamos na palavra do Senhor, para lutar contra tudo isso aqui. Amém? Então vamos orar? Bendito Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, nós estamos, ó Deus, por demais maravilhados com o Senhor, porque a Tua graça, meu Deus, verdadeiramente tem sido sobre as nossas vidas, algo, ó Deus, que nós não conseguimos mensurar. Nós só conseguimos ver o valor, meu Senhor, quando por ela somos alcançados, e vemos o quão maravilhoso é o Senhor, por nos dar a advertência, por nos dar a orientação, por nos fazer saber, ó Deus, antecipadamente, acerca das coisas, meu Senhor, que estão vindo e consumindo o entendimento de muita gente. Nós damos graças ao Senhor por sermos escolhidos por Ti, Senhor, para podermos ministrar a Tua palavra, para poder, ó Deus, falar à luz da verdade nas Sagradas Escrituras, que a nossa classe, Senhor, que a nossa igreja possa continuar, meu Senhor, caminhando na Tua presença, absorvendo toda a instrução e orientação vinda da Tua parte, Senhor, porque o caminho que o Senhor tem nos oferecido, tem nos apresentado, verdadeiramente, meu Deus, é um caminho estreito, onde na nossa caminhada, onde o persistir da nossa caminhada espiritual, nós iremos atrair para nós, ó Senhor, adversários esses, Senhor, que precisam ser confrontados com a Tua palavra. Por isso, meu Pai, continua nos preparando, continua nos alimentando com a Tua palavra, pois ela é o alimento sólido para as nossas almas. Continua conosco, Senhor. Isso é o Deus, é o que nós te pedimos, meu Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Glórias a Deus. Então vamos lá? Lição de número 4. O título da lição é Quando a criatura vale mais do que o Criador. Vamos lá? Título da lição. Quando a criatura vale mais do que o Criador. Texto áureo. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Leitura bíblica em classe. Nós vamos encontrá-la no livro de Romanos, no seu capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Nós vamos fazer a leitura, para dar uma dinâmica melhor, né? A leitura de forma responsiva, tá? Eu leio o primeiro, os irmãos, o segundo e assim sucessivamente. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Leitura responsiva, todo mundo junto. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade
se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus em corruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é eternamente. Amém. Glórias a Deus. Diácono Brando? Fala, senhor. Senhor Deus e Pai, neste momento te agradecemos pela infinita misericórdia do Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez na tua casa, para aprendermos, Senhor, da tua palavra. Senhor Deus e Pai, neste momento eu venho lhe pedir que o Senhor venha estar abrindo o nosso entendimento, para que venhamos compreender acerca da tua palavra, que essa palavra venha descer aos nossos corações e venha trazer edificação, Pai. Senhor, usa o professor nesta manhã, Pai, e que ele venha trazer a tua palavra, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Vamos lá. Quando a criatura vale mais do que o Criador? Se nós começarmos e pegarmos as 3 lições que antecederam a essa, nós vamos ver que nós vamos poder fazer uma ligação. É claro que não está na ordem, né, que se nós formos fazer, ia ser criterioso, né, as lições iam ser criteriosas, porque elas iriam seguir uma ordem. Mas nós vimos que na primeira lição, nós vemos a igreja diante do espírito da Babilônia. Quando nós lembramos da Babilônia, o que nós lembramos? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando eles ali tiveram uma oferta do rei para comer e beber dos manjares do rei, para que alimentasse uma fantasia, uma ideia do que o rei, para que eles ficassem bonitos e saudáveis para galgar posições dentro do palácio. Isso é a igreja diante do espírito da Babilônia, ou seja, diante do que o mundo aí oferece, né? A tentação de Jesus, né? Satanás ali, te dou tudo isso, né? Então vamos lá. Depois nós vimos na lição número 2 a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Ou seja, aquilo que era errado não é mais, e aquilo que é certo também não é mais certo. Trocaram a verdade em mentira, deturparam, torceram a verdade em mentira e a mentira em verdade. É o que nós estamos vendo hoje, né, no cenário atual, no nosso presente século, né? Tanto que são combates ferrenhos, mas nós sabemos que a nossa luta não é aqui embaixo, é no plano espiritual, né? Porque é aquilo que a Bíblia nos adverte, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Nós sabemos que principados e potestades, eles estão em cada bairro, em cada governo, em cada município, aí, nas suas lideranças. Nós sabemos que aí estão, né, e estão aí fazendo o seu trabalho. Porque seria muito fácil, né, servirmos a Deus e iríamos contestar o quê? Iríamos protestar o quê? Então é preciso que o iníquo, né, que verdadeiramente o príncipe desse século, se manifeste para que nós possamos ver realmente aquilo que a palavra do Senhor, que o Senhor está nos falando há muito tempo. Que uma vez nós iríamos ver aqueles que servem a Ele, e depois ele disse que outra vez vereis aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. E a lição passada, traga pelo pastor Talho, que falou sobre o ensino progressista, continuando o deturpar, né? Continuando o torcer da verdade. E então ontem, num grupo em que eu tenho de uns amigos aí que são motoristas, né, que ficam trazendo informações do trânsito, aí fora que estão as coisas, um camarada trouxe a informação, curiosidade, ele colocou lá,
que a Bíblia foi em 1681 traduzida por João Ferreira de Almeida, né? E ele escreveu o que ele quis. João Ferreira de Almeida escreveu a Bíblia e colocou o que ele quis. Por isso as coisas estão aí desse jeito. É de tirar o chapéu, é de bater palmas para João Ferreira de Almeida, porque o cara, se foi ele que escreveu tudo isso da cabeça dele, é porque Deus então era na vida dele. Porque há mais de 1000 anos nós estamos ensinando, depois da morte de Cristo, e nós usamos muitos conselhos, as orientações do apóstolo São Paulo, há mais de 2000 anos. E se João Ferreira de Almeida ali foi iluminado para escrever, porque, né, como foi frisado muito pelo pastor Talho, Deus podia ter usado um paquiderme, ou seja, podia ter usado um elefante verdadeiramente para escrever a Bíblia, já que ele usou a mula para falar com Balaão, né? Então ele podia usar agora um elefante. Eu acho que seria o poder de convencimento, seria bem maior, porque o único ser racional capaz de pensar e escrever e fazer essas coisas, eu continuo acreditando que ainda é o homem, né? Que tem esse poder, o instrumento, a ferramenta, o vaso que é usado por Deus no passar do tempo para poder realizar a obra dele, para deixar esses escritos, né, que foram inspirados pelo Senhor na vida de todos esses que compõem, né, que escreveram as Sagradas Escrituras. Então nós vimos que o perigo da lição da passada é que eles querem continuar, mas agora com mais veemência, né? É aquilo que foi nos dado uma vez. Eles vêm de um ângulo, eles vêm de uma maneira e nós vemos de outra, né? É aquilo que foi passado uma vez pelo pastor para poder lá fazendo o seu trabalho, né? Que cor você está vendo aí? A câmera aí está preta, do lado aí está preta, por lá de cá eu vejo verde, né? Então quer dizer, são ângulos, são posições totalmente contrárias, porque hoje nós não estamos mais caminhando no caminho que eles caminham, porque a Bíblia nos fala assim que nós caminhávamos a passos largos para a perdição, sendo enganados, né? Vivendo toda sorte e tipo de doutrina. Hoje não. Hoje, quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Tudo vai se fazer novo para nós. Porém, o Senhor também já deixou para nós ser advertido que nós seríamos odiados e perseguidos por causa da sua palavra. E a palavra do Senhor nas nossas vidas, nós continuamos permitindo que o Senhor seja o centro de tudo e de todas as coisas das nossas vidas, sendo nosso cabeça, sendo nosso Senhor, né? E já a leitura aqui nos diz que a criatura, quanto a criatura, vale mais do que o seu Criador. Aí nós vamos ver na lição alguns pontos, quando eles mostram que quando a criatura ela vale mais do que o Criador. Aí ele pontua aqui, quando ele começa a desprezar a verdade, ele vai falar que Deus é errado, Deus fez tudo errado, que se ele tivesse a oportunidade ele mudaria tudo. E é o que está acontecendo no nosso presente século, ou seja, o desprezo à verdade. E no segundo tópico ele vai mostrar lá na revolução do pensamento humano, é o tal do livre-arbítrio. Claro, você tem todo o direito de pensar, você tem todo o direito de pensar. Por isso uma vez eu vi, né, quando a filosofia, né, sugere, penso, logo existo, mas tem que se ter o cuidado, né, sobre o que nós pensamos, porque Deus é aquele que conhece tudo, não tem como dizer que não. Porque quando nós vemos no Jardim do Éden, toda virada da tarde, Deus vinha para conversar com Adão. E certo dia Adão se escondeu. Deus não sabia que Adão tinha se escondido, que Adão tinha pecado? Tinha. Foi o livre-arbítrio. Adão podia e também não podia comer, foi uma escolha, ele escolheu, e ele fez então, entrou pelo caminho da desobediência. E o terceiro tópico vai falar dos tipos de auto-idolatria, o que está realmente acontecendo nos nossos dias.
Vamos lá. Ele começa, o comentarista, de uma forma, a introdução, de uma forma muito enérgica. Ele diz assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Vou continuar, depois eu volto aqui. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador, dando mais ênfase à criatura do que o Criador. O Criador já passou a ficar lá, segundo, terceiro, quarto plano. A autoidolatria do coração, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje, frisa bem, a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Vamos lá. Ele começa dizendo que a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Vamos lá. Soberba, insensatez do homem ímpio. Se nós formos botar lá, trazer, vamos lá. O que significa soberbo? Nós vemos tanto isso, né, nas Sagradas Escrituras, e nós falamos diariamente. Já virou rotina falarmos de soberba, né? A soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É arrogância, altivez, autoconfiança exagerada. Veja só, a soberba. Agora, insensatez. Insensatez é chamado de desequilibrado e irresponsável. Uma pessoa insensata, ela é uma pessoa desequilibrada e irresponsável. Aí quando nós vamos ver lá, Paulo falando, insensato Gálatas. Chamou eles de, desequilibrados, irresponsáveis. Quem ensinou eles a fugir do verdadeiro evangelho? Está botando aquilo que João Batista diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir, da ira futura? Então vê que isso não é de agora, já é, de há muito tempo. Por isso ele coloca aqui que a soberba e a insensatez, ou seja, a manifestação desse orgulho, dessa pretensão, dessa irresponsabilidade, que é muito desses. Vamos lá. Nós hoje ensinamos a palavra porque nós temos a responsabilidade de trazer a luz da verdade para as pessoas, para que elas possam sair do engano, possam parar de caminhar de passos largos para a perdição e vir para o caminho da verdade, para que possam chegar aos céus. Mas esses não, eles querem continuar. Alguns, tipo lá, compram uma briga que eles não sabem nem o que eles estão comprando, aquela briga, não sabem nem por que eles estão falando aquilo, mas outros não. Sabem o porquê estão fazendo aquilo. Foram chamados para isso, Assim como o próprio Deus diz que endureceu o coração de Faraó, para que a obra dele pudesse se manifestar. Então, nos nossos dias também não será diferente. Vai aparecer justamente esses, Eu estava conversando ainda há pouco, quando eu cheguei aqui com a pastora Marilza, que eu fui mostrar um cenário para ela ali, nós começamos a conversar e vimos, Aí nós vemos mais uma vez a palavra do Senhor se cumprindo quando diz assim, que Deus, ele pega o sábio pela sua astúcia, pelo um fato que está acontecendo com ela, e depois, quando a pessoa chegou lá, aquilo que ela falou, depois ela chegou se apresentando de uma outra forma, ou seja, já jogou por terra tudo aquilo que ele tinha levantado contra ela. Então, quando nós vimos que nesse século em que nós estamos vivendo, nós precisamos viver essa última parte, que a introdução diz que é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Eu já não mais acredito, é aquilo que o pastor Tálio diz, pode ser assim, mas também pode não ser. Em vez de ver a doutrina da salvação, não. Agora eles querem defender a doutrina do pecado. Querem esmiuçar. Mas Deus falou assim, mas poderia ser assim. Se formos combater contra Deus, vamos continuar caminhando a passos largos para a perdição. Então nós vamos ver aqui em determinada altura da lição, diz assim, que é melhor nós acatarmos, é melhor nós obedecermos a palavra do Senhor, ainda que ela pareça estranha,
ainda que ela parece pesada para a gente, ainda que ela pareça difícil de ser assimilada, né, e de ser vivida em nossas vidas, mas é o meio, né, que Deus preparou para a gente, para que a gente continue vivendo segundo a sua palavra, para não dizer, e depois ser tentado a dizer que Deus, né, não sabe, que Deus está errado, que tudo poderia ser de uma forma diferente. Há uma comédia, né, não sei que algum dos irmãos até assistiram, quando falava assim, daquele filme que fala assim, o Todo-Poderoso, né, que ele foi sair de férias e botou um cara lá no lugar dele, e ele quis fazer tudo diferente, tudo do jeito dele, e virou um caos. Deus administrando não era um caos, mas quando entrou o homem com o seu achismo, com a sua maneira de pensar, ele transformou o mundo em um caos. Nós vimos isso no decorrer da história. Nós vimos isso. Quando na Torre de Babel, se Deus não entra ali para intervir, nós vamos falar depois, quando lá na degeneração do gênero humano, lá na época de Noé, se Deus não entra para intervir, então, esse Deus que eles querem que seja mudado, esse Deus que nos dá uma palavra viva e eficaz para ensinar, para pregar, que eles falam aí que é discurso de ódio, né? É porque desagrada a eles, né? Nós não somos Elias nesse presente século, nós somos perturbadores, nós estamos incomodando a eles. Isso quer dizer então que nós estamos no lugar certo. Nós fizemos a escolha certa. Nós estamos vivendo a palavra certa. Por isso o comentarista, quando fala aqui no primeiro tópico, quando ele vai citar acerca do desprezo à verdade, aí ele começa assim, que é a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Nós vivíamos outrora assim, né? Como se Deus não existisse. Porque nós éramos ignorantes. Nós não tínhamos essa informação. Mas a partir do momento em que nós tivemos essa informação, que ela nos foi dada, nós passamos a ver ela com outros olhos. É claro que por um determinado momento de tempo, houve assim, aquele conflito, né? É como você trocar aí um sistema do seu computador, botar um sistema mais avançado, porém a memória que você tem lá vai fazer com que ele vai entrar em conflito. Ele vai acelerar ou ele vai acontecer igual o meu, né? Ficar lento. Eu tenho que mudar a memória dele. A minha memória tem que ser compatível com o programa que eu coloquei, né? Então eu tenho que mexer na memória. Aí, quer dizer, uns vão assimilar mais rápido, outros vão demorar a assimilar. Mas isso aí, esse conflito, que é a resistência. Está fazendo resistência à palavra de Deus. Não quer aceitar aquele confronto, como foi dito pelos professores que me antecederam. A palavra do Senhor, ela precisa continuar nos conflitando, nos confrontando. Porque se ela parar de nos conflitar, de nos confrontar, é porque a palavra nunca vai estar errada, irmão. Mas nós sim vamos estar errados. Aí vai acontecer justamente isso. Nós vamos passar a desprezar a verdade. Vamos querer continuar vivendo uma vida de impiedade e de injustiça. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Foi como nós vimos aqui a respeito do insensato, né? Aquela pessoa desequilibrada e irresponsável. Quando nós não queremos viver uma vida de retidão, fazer as coisas certas, então nós vamos agir com irresponsabilidade diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Ou seja, aí nós vamos estar falando agora da sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Quando nós falamos aqui que elas revelam a sua situação geral, ou seja, hoje nós vimos aí, né,
a idolatria. Hoje todas essas seitas, essas religiões que existem, né? Essas denominações, elas trocaram. Hoje nós temos aprendido que tudo aí é em nome de Jesus, né? É no nome de Jesus. Aí outras aí estão querendo pregar, estão querendo colocar coisas, né? Que não tem fundamento, mas existe ainda um grupo de pessoas que acreditam em tudo aquilo que as pessoas colocam como Deus, causando assim, trazendo uma facilidade na vida de outros para poder adorar a esse Deus. Se falar, né, como tem por aí, que esse lenço é um lenço santo, né, eu vou conseguir mais adeptos do que se eu continuar aqui pregando a palavra de Deus. Porque é mais fácil eu seguir esse lenço, como diz aqui no livro de Romanos, aves, quadrúpedes, répteis e outros bichos mais, outros animais lá, né, que colocaram como Deus. Como nós vimos lá na Roma Antiga, né, aquelas imagens lá que, né, como lá no Egito, a pirâmide, né, aquela pirâmide lá, e outros lugares que nós vamos lá, como o próprio Paulo defendeu lá, né, no templo lá da deusa Diana e os outros lá, ele viu lá um Deus estranho, aquele Deus ainda que ninguém sabia que é. Então, Paulo deu lá uma pincelada de quem seria esse Deus. Como nós vamos na Índia, se os irmãos um dia forem na Índia, cuidado, não queiram matar barata como vocês matam aqui não, tá? É um problemão matar uma barata lá. E hoje aqui, sorrateiramente, vai entrando, quando nós vemos aí, hoje, se você aí for fazer um dano aí a uma pessoa aí, uma agressão a uma pessoa, até eles descobrir, ou se forem lá denunciar, vai demorar. Mas não apedreja um cachorro não, que vai dar um problemão. O cachorro está com mais moral, está valendo mais do que uma pessoa. Não judia de um gatinho não, que vai dar um problemão. Te pegam na hora. Te seguram na hora se você judiar de um gatinho, de um cachorro. Pega, leva para casa e cuida. É o que eles querem. Mas eles não fazem, querem que você faça. Já quando há aquela ali ofensa, né, essa discussão, briga, até a polícia vir para fazer a ocorrência, isso prova que os bichos, né, que são colocados aí hoje, são colocados aí num patamar mais elevado do que a própria criação que Deus fez para poder honrar, exaltar e engrandecer. Aí quando ele fala aqui que a sua idolatria, o culto à criatura, né, a perversidade e a depravação moral, é o que nós estamos vendo aí no nosso cenário político, né, essa perversidade, essa depravação moral que eles querem colocar como coisa certa, como o que deve fazer, nos dizendo aí o que nós devemos falar ou deixar de falar. Há muito tempo atrás aí surgiu essa frase, botar uma mordaça na boca do crente. Isso não pode acontecer. Nós devemos continuar falando a verdade, que expressa a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Agora, essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. É o que nós temos visto aí. É o que nós temos visto. Dizer que o pecado na vida do homem, ele é relativo. Não, ele não é relativo. Ele não pode ser relativo. Pecado é pecado e acabou. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho, quando fala assim, eu pequei porque o Breno me incentivou. Você pecou porque você quis. Adão pecou porque ele quis, não foi Eva que induziu ele a pecar. Ele pecou porque ele quis. Eu não posso relativizar. Eu tenho que aceitar que eu fiz e fiz de papo. Por isso é impiedade, por isso é iniquidade. Aí ele fala que tais ações
provém da recusa do homem em glorificar o Criador. Hoje nós temos ali a receita de Deus dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu tenho a direção de Deus dizendo onde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Mas durante um tempo aí, eu falei muito de dois capetinhas aí, né, na vida do crente, que dizia assim, dá nada não e não tem nada a ver, se der é pouca coisa. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há pecado que vem para a morte. E toda alma que pecar, essa vai morrer. Então tem problema sim, né? Tem problema sim. Aí tudo isso que nós falamos, né, que essa situação da humanidade não regenerada, né, vai trazer aí, ela vai acumular e vai trazer, porque eles vivem e querem passar para nós que hoje fomos transformados, temos a palavra de Deus, que nós não podemos aceitar. Por isso há esse combate ferrenho, né? Há esse debate aí de que o que eu estou vendo aqui é azul, vocês estão vendo aí de outra cor, mas é o que eu estou vendo. Foi o que eu falei quando nós tivemos a oportunidade. O que eles estão vivendo lá fora é problema deles. Nós temos que viver o que nós temos aprendido aqui dentro. Nós não podemos deixar, como Paulo diz assim, que é para nós sermos renovados pela força do nosso entendimento. O nosso entendimento já foi mudado acerca das coisas lá fora. A ou B, ou seja, por infelicidade, nós já tivemos esse ensinamento a respeito das mídias e redes sociais. Foi até começado, o pastor Tário começou até a falar a respeito dos influenciadores, desses youtubers, essas pessoas que estão lá sem conhecimento nenhum, mas com uma causa a defender, querendo deturpar a verdade. Como muitos dizem aí, usam artistas, né, que estão lá em cima, num patamar, para dizer assim, que a Bíblia precisa ser reescrita. Se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, mas tem crente que diz que coaduna que a Bíblia precisa ser reescrita. Sabe por quê? Porque despreza a verdade da palavra de Deus. Mas não, eu acredito que poderia ser assim, né? Deus poderia ser mais flexível. Claro que não. Se Deus diz que não pode matar e estão matando, imagina. Se o Senhor disse para não adulterar, o homem já fala que adultério não é mais pecado, e aí? E aí? Se Deus disse para amar Ele acima de todas as coisas, o homem tem o seu coração aplicado à idolatria, e aí? Pensa bem, se ela for reescrita, como eles querem, isso não vai acontecer. Vamos falar agora tudo ao contrário, esquece os 10 mandamentos. Esquece os 10 mandamentos. Aí agora vão escrever lá amar a Deus, mas agora não vai ser mais esse Deus com letra maiúscula, vai ser um Deus com letra minúscula. Porque tudo quanto é tipo de coisa, até aquele orelhão lá fora, vai ser um Deus. Vai ser outra coisa colocada no lugar de Deus. E nós temos visto isso claramente lá no período da grande tribulação, quando acabar aquele período de paz, né? Que ele vai começar quando o anticristo, que vai colocar a sua imagem na entrada do templo, que os judeus vão perceber, e aí agora vão começar, né, ver a luz da verdade, vão ver, se lembrar, né, esse não é o Cristo não, ele botou a sua imagem ali para ser adorado, né, esse cara aí, né, que ele enganou a gente, pois é, se lá eles vão, quase, né, que eles vão ser ludibriados e enganados, imagine o nosso século hoje, quando esse verso das Sagradas Escrituras diz assim, que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Naquela época, o povo não tinha acesso às Sagradas Escrituras. Eram os sacerdotes os responsáveis por ler e ensinar. Aí houve sim isso aí, né? Essa falta de conhecimento, porque eles negligenciavam o seu trabalho, o seu fazer. Já hoje não. Hoje o povo erra porque não conhece a Escritura e nem o que nela está escrito.
Aí por isso que nós vamos falar da insensatez humana, ou seja, desse desequilíbrio, dessa irresponsabilidade. Porque o apóstolo São Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Quando nós lemos lá em Gênesis, né, que o Senhor criou tudo, fez a separação entre os mares e tal coisa, e as outras coisas mais. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina de seu eterno poder. Nós lemos ainda há pouco, né? Romanos 1, o verso de número 20. Não mais tem como ser indesculpável, não tem mais desculpa. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura, e se comporta como se fosse divino. Nós conhecemos essa história, né, quando nós lemos o que aconteceu com Lúcifer. O que ele queria, qual era a sua pretensão? Colocar o seu trono acima do de Deus. E hoje aqui na Terra, há isso aí, né? E das lições que nós vamos ter posterior a essa, nós vamos trazer alguns exemplos do porquê dessas ideias, né? Desse fundamento, onde foram fundamentados essa ideia. É o homem querendo mostrar para Deus que Deus está errado. Não vamos tão distante assim, pouco tempo faz, né? Quando nós vimos aí Michael Jackson, famoso, cheio de dinheiro, cheio de fantasias, ele quis mostrar para a humanidade, ele quis mostrar também para Deus, de uma certa forma, de que ele poderia ser diferente daquilo que ele era, de como ele nasceu. E o que aconteceu com ele? A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que nós não podemos acrescentar aí. Você quer crescer quanto, né? Vamos dizer que eu queria ter 5 centímetros a mais, para ter 1,70 m. Eu posso? A não ser se eu colocar um salto no meu pé, né? Eu vou ter. Mas eu não posso fazer com que o meu tamanho cresça. Eu não tenho esse poder. Mas o homem está mostrando aí fora que ele tem sim esse poder e ele pode. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho, quando nós vamos falar da ciência. É o que Daniel disse, né? Lá no Daniel, que a ciência se multiplicaria. Aí ele, por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Aí vamos lá, agora. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Suas ideologias, né? Um conjunto de ideias aí, nós estamos vendo, sendo lançadas, né, no nosso presente século com mais veemência. Vendo aí, querendo fazer que nós venhamos aceitar, tipo aí, vamos lá, né? São lições que nós vamos falar, querendo falar para nós, dizendo que a respeito do aborto, legalizando o aborto, já legalizaram o adultério. Quando a Bíblia diz que o adultério é pecado, hoje o homem diz que se colocando, né, acima de Deus, dizendo, não, nós batemos o martelo. Como é que é? Não vai ser mais pecado. Hoje você pode trair a sua esposa, tal, tudo isso não vai ser. Acabou, aboliu. Mas isso é para o homem, querendo mostrar que ele pode mudar a história. Nós vamos ver aqui que ele é dono do seu destino. Não é verdade. Não é verdade. Tudo está escrito para deixar como parâmetro, como base, para nós vivermos um relacionamento com Deus. Então hoje, esse surgimento dessas ideias mostram, né, que o homem, com as suas ideologias, né, como há muito tempo, olha como a nossa igreja é, olha como Deus é generoso, há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, nós já vimos falando sobre a ideologia de gênero, e cada dia ela vem ganhando força,
Mas nós estamos aí para combater essa ideologia e as outras más que irão aparecer. Dessa insensatez, dessa insanidade, dessa irresponsabilidade, resulta a idolatria e a perversão moral, como nós vimos aí, né? Bota uma pessoa para defender aquela ideia, aquela causa, e já aquela pessoa passa a ser venerada, passa a ser idolatrada, porque ela vai ser a peça-chave, ela vai ser a pedra fundamental, né, para defender aquela causa, e muitos vão por ela, né? Como nós vimos aí, né, o tal do orgulho gay tem uma pessoa por trás, né? Como nós vimos aí, defendendo aí a homossexualidade e tal, tem uma pessoa por trás, e essa pessoa, ela é venerada, porque ela teve coragem de ser. Então, nós vimos aí que é a degeneração, né, da raça humana, e nós vimos as suas consequências nas Sagradas Escrituras. Aí o terceiro subtópico fala sobre o culto à criatura, se tem aquela pessoa de frente, ou se tem algo que coloca como Deus, né? Vamos colocar aí um objeto. Paulo, que deu uma referência, ele colocou como animal, colocou como ave, como réptil e outras coisas mais. Aí ele fala assim que, ao rejeitar a Deus e suas leis, seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo, né? Como nós vimos nas Sagradas Escrituras, os deuses que eles sacrificavam daquela forma de orgia, né? Daquela forma que tinham que praticar o sexo ali como uma oferenda, né? Como um sacrifício para que o Deus, aquela entidade daquela situação, pudesse se acalmar e abençoar. Como a deusa da fertilidade. Tinha um monte de deuses lá que só Jesus na causa mesmo. E tem muitos que vão nessa linha de pensamento. Tem muitos que vão nessa linha de pensamento. Mas aí nós vemos aqui que ele fica à mercê de seus desejos pecaminosos. Se eu quero alimentar a minha ideia, se eu quero alimentar essa minha ideologia, é claro, né, que eu vou buscar alguma coisa, como nós vemos hoje aí, né, quando a pessoa fala que não vai dar nada não. Essa pessoa ela já não tem mais a vergonha, ela já não tem mais o desejo de continuar na presença de Deus. Ela quer agora viver segundo as suas concupiscências. Vê que nós estamos falando apenas do primeiro tópico, que vai falar sobre o desprezo da verdade, que vai falar sobre o desprezo da palavra de Deus, que é o nosso norte, que é ela que tem que nos orientar. Aí ele continua, que assim, aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Lá em Gênesis, no seu capítulo número 6, nós vamos ver sobre isso, né? Quando nós falamos da arca de Noé, né? Já chegava diante de Deus, já estava desagradável mesmo. Tanto que o Senhor fala que tinha se arrependido de ter criado um homem. Por quê? Por causa dos seus maus pensamentos, por causa do desejo do coração dele em pecar, em fazer as coisas que era contra a sua vontade. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Aonde? Na ciência. A matéria é colocada acima de Deus. Ou seja, vamos lá, deixa eu falar de mim, né? A matéria é colocada acima de Deus. Eu posso colocar qualquer coisa acima de Deus. Vamos lá, né? Hoje é domingo, eu poderia estar fazendo o quê? Lavando meu carro, né? Em vez de estar aqui na escola dominical, eu poderia estar lavando a minha máquina, lavando o meu carro. Deixando ele bonitinho, cheiroso, para quando eu precisasse usar. E outras coisas mais. Deixo a cargo dos irmãos aí, que as suas ideias venham fluir. Tá? Vocês também precisam participar. Vocês precisam botar a mente de vocês para funcionar. Estou falando de mim. Poderia estar em casa, né, limpando a minha bis, limpando o meu carrinho, né, porque precisa estar bonito. Breno poderia estar em casa, limpando lá, tratando o seu violãozinho, né? Tinha a rainha dos baixinhos.
Fora outros artistas mais aí. Atleta. Eu confesso aos irmãos. Eu mudei, eu aceitei a Cristo. Mas assim, não é que eu não tinha necessidade. Tinha sim. Tinha sim. Porque eu me inspirava no cara baixinho que nem eu mesmo. Né? Eu falava o nome dele você, Jean-Claude Van Damme. Eu me inspirava. Mas, né? Aí bota aqui, no atleta, né? Quantos aí, né, hoje, você jogar bola igual Neymar, já errou na escolha. Se pelo menos fosse igual o Pelé, já dava, né? Alguma coisa para falar, mas igual Neymar, pelo amor de Deus, gente. Escolhe outro. Escolhe outro. Político, aí... Política é um problema sério. Ou o líder religioso, né? Imitai a fé dos vossos pastores. Não, eu quero ser, tipo, vamos dizer lá, o tio do presbítero David, né? Como é que você é chamado? Como é que o pastor chama você lá em cima lá? Júnior, né? Tá vendo aí? Ou o líder religioso se tornar uma referência de idolatria em afronta ao Criador. Tem igreja, eu vou na igreja, não vai nem por causa da adoração a Deus. Vem por outros motivos fúteis lá. Eu vou lá porque, né, a diaconisa Silvânia vai estar lá e ela vai pregar e não vai nem por misericórdia. Botaram o homem no centro, tiraram Deus, que é bendito eternamente. Se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Hoje, graças a Deus, eu sou liberto disso. Hoje eu vivo na esperança de me encontrar com meu Deus, com meu Senhor. Aquilo de ver Ele como Ele é. Hoje eu tenho apenas a alusão que a Bíblia me traz, me fala dele. Aquilo que Isaías diz, beleza nenhuma tem para que eu venha desejar Ele, mas eu desejo Ele mesmo assim. Eu quero ver Ele, eu quero ver como Ele é. Se eu vou chorar, a Bíblia diz que eu já não vou chorar mais, porque lá toda lágrima será enxugará dos meus olhos, então, que pena, Isso aqui é a satisfação em chorar na presença de Deus, lá no céu isso vai ser tirado de mim. Então, amém, já que meu corpo vai ser transformado. Aí agora, tudo isso que nós falamos, vai mostrar o quê? Que houve uma revolução no pensamento humano. Porque para mim aceitar Cristo também houve uma revolução. Eu tive que largar toda aquela bagagem para aceitar tudo isso hoje que eu estou vivendo. Aí ele vai falar sobre... Eu não gostava de estudar essas matérias em história. Iluminismo, modernismo, o renascentismo. Nossa, eu não gostava de estudar essas coisas. Eu não gostava. Mas hoje eu vejo o porquê que eu tive que estudar lá atrás para falar delas hoje. Para ver onde elas entraram naquilo que Deus botou na minha vida para que eu venha viver. Aí ele fala sobre o renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional, ou seja, ainda existe esses renascentistas no nosso meio? Claro que existe. E o que eles querem provar para a sociedade? O que eles querem provar para a humanidade? Que o mar vermelho não se abriu. Eles querem uma justificativa plausível. Eles querem uma explicação aceitável da que aconteceu naquele dia, onde passaram 650 mil homens com pés enxutos. Eles estão preocupados com os homens que passaram e mulheres que passaram com os pés enxutos, mas não são preocupados com o que aconteceu após, quando o faraó veio atrás daqueles homens, que morreram todos eles afogados. Não querem aceitar que foi um milagre que Deus fez, um caminho que Deus abriu para que o seu povo pudesse passar. Eles querem saber que foi um vento oriental, que era uma época de seca. E se foi tudo isso, o milagre é maior ainda, irmãos.
Porque o povo de Deus passou, quando os adversários foram passar, né? Deu uma enchente repentina lá e matou os soldados de Faraó. Então o milagre foi maior ainda. Aí ele continua falando bem aqui, que os renascentistas recusam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Milagre se explica? Livramento se explica? Né, Nino? Livramento se explica? Livramento a gente só agradece. Livramento a gente só agradece. Não precisa ser, né, explicado, não. Rapaz, eu só agradeço a Deus mesmo que me deu aquele livramento, que me guardou, que me escondeu, que fez com que eu ficasse, né, vivo hoje para contar essa história. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada, isso daqui é uma história que não é lá em São Francisco, mas vamos lá. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passam a enxergá-lo a partir das lentes da criatura, ou seja, aquela visão mesquinha, né? Aquela visão que a gente tem só o que está na nossa frente, não consegue ver o que está mais adiante. Eles só querem ver o agora. Eles só conseguem ver o agora, o presente. Porque lá na frente eles sabem que eles não conseguem ver, enxergar a partir das lentes da criatura, ou seja, o que ele quer. Né? É como nós estamos vendo hoje no nosso cenário político, né? O que nós estamos vendo, o que eles querem. Essa é a visão dele. E a nossa, qual é em relação a deles? Devemos aderir? Devemos continuar vivendo a luz da verdade? Paulo diz que eu, você, nós temos que renovar o mundo pela força do nosso entendimento. Por isso que lá em Apocalipse está escrito aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, não é para deixar que ninguém venha nos tirar. E ainda mais ele diz que mesmo tendo poucas forças, não negaste o meu nome. Eu vejo que o que nós hoje estamos vivendo, né, sobre que nós estamos vendo, o título desse trimestre, né, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O mundo jaz no maligno. É para nós resistirmos. Aí ele continua. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo, né? Hoje nós vemos esse racionalismo aí, às vezes o pastor até dá um outro nome para ele, quando fala sobre o achismo. Eu acho que deveria ser assim. Enquanto você estiver achando, né, vai ser um problema. Às vezes nós achamos que, né, principalmente para nós que temos veículo, né, rapaz, pode ser aquela peça assim, assim, né, mas quando nós vamos ver, não tem nada a ver com aquela peça que a gente pensa que está o problema. Somente levando a quem de direito, né, no especialista, no mecânico, que ele vai nos dizer aonde está o problema. E assim é Deus. Nós não devemos achar, nós devemos acreditar e fazer aquilo que Ele nos manda. Se Ele falou que está certo, está certo. Se Ele falou que está errado, está errado. E agora até mostrei a pastora Marilza, né, onde nós começamos um diálogo ali por 5 minutos. Nesse sentido, a revolução científica e literária, revolução científica e literária. Lá em Daniel está escrito que falava sobre o aumento da ciência. E fala sobre a revolução literária. Nós não podemos. A Bíblia precisa ser atualizada, mas hoje os escritores que estão surgindo na nossa presente época, no nosso presente século, nós temos que aceitar o que eles estão escrevendo. O que eles estão debatendo é contra a palavra de Deus, lutando para combater. Então nós temos que acreditar na linha de pensamento deles, e não na linha de pensamento daquilo que a Bíblia quer nos mostrar.
essa revolução literária que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Por isso Deus levantou, em todo esse tempo, homens para poder lutar, para poder combater. A reforma literária também, Martinho Lutero fez parte da reforma literária. Foi ele, né, a tradução da Bíblia para o alemão, se deu através de Martinho Lutero. Aí agora ele fala sobre o humanismo, aí vai falar lá na sua terra, Nilo, vai falar da Itália. A Itália foi o principal centro humanista no fim do século XV. Nós sabemos que Roma foi terrível, né? Roma tinha que prevalecer aquilo que ela falava, aquilo que ela pensava. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores, e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. Eles estudaram, eles fizeram de tudo para desfazer, para desconstruir o que a Bíblia diz. Quando vão lá que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não, isso não aconteceu. Não tem como, né? Eles procuram de tudo para poder desfazer, para poder desmentir. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda a ideia de que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Homem é homem, mulher é mulher, né? Ela não faz distinção de raça, povos e nações. A Bíblia não faz essa distinção. Agora vem o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos, olha só, no iluminismo e pós-modernismo, é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Hoje nós estamos vivendo isso, pós-modernismo. Seus adeptos rejeitavam a tradição, ou seja, a tradição, essa passagem de costumes é o que nós, né, para o que nós passamos, é o que Deus, a ordem que Deus diz de que o povo tinha que falar para a nação, para outra geração o que ele fez e não era passado, então aquela ficava corrompida, aquela geração. Buscavam resposta na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição indispensável. É aquilo que nós temos visto em lições anteriores a essa. E que não precisamos de uma igreja. Nós não precisamos ir à igreja todo dia. Ela é indispensável. E muitos já têm adotado, né, essa ideia. É claro que alguns que precisam realmente, né, não estão em condições de ficar em casa e assistir pela live, é a melhor maneira. Mas tem outros que querem, mas aderiram. Não, vou assistir pela live que é mais cômodo para mim. Ou seja, se você pode se esforçar em vir, venha. Não comece agora a colocar a igreja como indispensável, não. Porque é o único organismo vivo deixado pelo Senhor aqui na terra que nos é útil. A igreja é um organismo vivo, né? É uma instituição muito útil. Alguém até comentou essa semana, né, que é o centro cirúrgico de Deus, é o hospital de Deus, é o lugar onde o Senhor tem prazer em trabalhar, em curar, em fazer coisas grandiosas. Aí fala sobre isso aí. Aí agora eles começam a falar sobre os sociólogos, observam que, olha só, hein, os sociólogos são aqueles que dizem a verdade e tem aqueles que omitem. Ele fala aqui, ó, que no século XX, hein, que os sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Aí ele explica, isso quer dizer que os valores que antes eram absolutos, hoje eles tornam-se relativos. Vamos lá, um valor absoluto
né, que hoje eles passaram a relativizar. Amém. Que eles passaram a relativizar, vamos lá, a família. Um valor absoluto. A Bíblia nos mostra, e isso é uma realidade, isso é fato. Para haver um crescimento, para haver a propagação da família, aquilo que o Senhor disse, ide, né, e encher a terra, né, popular a terra, né. Tem gente que leva isso a sério, né. Se for ver aqui no bairro aqui, tem gente aí que tem um time, e já está trabalhando na reserva. Já está trabalhando para ser na reserva. Tem gente que tem filho pra caramba. Mas graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. E de encher a terra, né? Aí, agora, Deus fala que o homem vai casar com a mulher e assim vai ter ali a família. Hoje, quando nós falamos aqui desse valor absoluto que está sendo denegrido, está sendo deturpado, é justamente sobre isso. Aí eu fico olhando porque eu vejo a concepção deles. 2 homens, feitos por Deus homens, que agora, aí passa a dizer sobre a metafísica, que os opostos se atraem. Se você botar o ímã, o oposto, se você põe ele ao contrário, ele empurra. Tinha que ser assim, né? Óbvio, né? Vamos ser racionalistas agora. Ele tinha que empurrar, mas não. Se trazendo para a realidade, homem com homem aí, o bicho está puxando com força. Mulher com mulher, o bicho está puxando com força. Então, aquele negócio de que os opostos se atraem, está se tornando, se permitir, é o que eles querem, vai ser uma coisa obsoleta. Vai deixar de existir. Aí, hoje, aí eu vi, passou aqui, eles têm, por incrível que pareça, esses 2, eles falam que é casal, né? Eu entendo que é uma dupla. Eu entendo como dupla. Eles querem ter filhos. E aí? Aí o que eles fazem? Uma barriga de aluguel. Inseminação artificial. Mas colhem dele os espermas e inserem lá na barriga da mulher lá que cedeu barriga de aluguel. E falam que isso é normal. Está dando continuidade, é que a Bíblia diz. Nós estamos colaborando com a população. Mas é o certo? Olha a mentalidade hoje. Um adolescente, um adolescente falar, tá aí de fora, né? Eu ainda não vi dentro da igreja, não. Mas não é o culto que não é de ser revelado. Que diz assim, um adolescente lá fora: quando eu crescer, eu quero ser igual a minha tia, que namora com mulher, porque assim ela não engravida. Cara, só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Aí, quer dizer, os próprios sociólogos do nosso século XX, eles dizem que a sociedade deixou de ser sólida, ou seja, ela também está dividida. Ela está dividida, mas a igreja do Senhor não pode estar dividida. A igreja do Senhor não. Certo é certo, o errado é errado. Nós temos que viver um caminho de retidão. Nós não podemos viver contra a palavra de Deus. Nós temos que viver a verdade, porque nós já falamos sobre o desprezo da verdade. Agora nós estamos falando sobre a revolução dos pensamentos. Nós não podemos permitir que esses pensamentos aí, humanistas, renascentistas, iluministas,
venham trabalhar nas nossas vidas. Não podemos. Isso aí é um grupo de pessoas com suas ideologias. E não estão longe, não. Estão bem ativas no nosso presente século. Nós vemos aí. Hoje, né, vamos dizer aí, hoje aí vamos lá, o Nino tem 2 meninas. Pensa bem, como vai ficar o pensamento dele como pai, vendo as suas 2 filhas, dividir o mesmo banheiro com meninos. Se a maldade já existe no coração do homem, com todas essas restrições, imagine, o que não vai acontecer? Imagine. A preocupação maior, realmente, para quem tem filhas, né? Filhas. Pensa bem. No terminal, menino, aí entra lá um marmanjo com a sua filha. Né, dona Tamar? A Rebequinha vai crescer, né? Imagina. Ou o Brian chega lá no terminal, lá, vai no banheiro, né? Chega correndo, vai no banheiro, chega lá, ele abre a porta, tem uma mulher sentada lá. Errei de banheiro. Não, você não errou de banheiro, meu amigo. É o mundo, é a sociedade que está querendo implantar isso aí, né, no nosso dia a dia. E as pessoas, isso pega no nosso... Isso passa a valer, e a gente trabalhando, pastor Adriel, já não vai ter aquele negócio de banheiro masculino, banheiro feminino, unissex, todo mundo pode usar esse negócio. Tem uns que são mais desprovidos de sabedoria, né? Nem fecha a porta, deixa a porta aberta, né? Então, quer dizer, a sociedade ela está dividida, ela deixou de ser sólida para ser líquida, ou seja, os valores absolutos já estão perdendo aí os seus valores. Aí agora vem os tipos de idolatria. Fala muito, né? Essa auto-idolatria tem um pouco a ver com cada um de nós. Porque vai culminar naquilo que Salomão diz. Vaidade. É tudo vaidade. Vamos lá, quer ver? O senhor está satisfeito, meu pastor? Do jeito que o senhor é? Eu também estou. Mas tem gente que se estivesse no lugar do senhor, ia fazer um implante. Ia fazer um implante. Conheço um monte por aí, velho. Conheço um monte por aí. Conheço um monte. Às vezes a gente fica olhando aí, né? Fica olhando. Vou te ver, a gente anda aí de ver, né, qual é o absurdo. Mas, Salomão disse, é vaidade. Você anda por aí e vê... A gente sabe que não é, porque a perfeição é uma coisa que está na mente do ser humano. Mas a gente anda por aí e vê aquelas mulheres siliconadas, né? Tudo perfeitinho, tudo bonitinho, mas isso não é normal. Não é normal. Aquela senhora já ali com filhos e mais filhas, netos e bisnetos, tudo perfeitinho. Você sabe que não é normal, mas é uma vaidade. É uma vaidade. Porque dali, por querer ter um corpo perfeito, vai continuar alimentando a sua concupiscência carnal, ou seja, a sexualidade, né? Eu fico olhando, eu trabalho muito por aí, às vezes eu vou visitar clientes, né, também. Aí eu fico olhando, cara, é uma coisa, né, que só Deus mesmo. A sensualidade, eu fico, rapaz, eu vou ter que ir naquele lugar. Eu já até sei onde quando eu vou, falo, rapaz, tem certeza que eu tenho que ir naquele lugar? Fulana vai estar lá. Eu falo, você não quer ir lá não? Eu vou no outro lugar para você. Não tem jeito, aí quando chega lá, você vê, né? Aí aqui nesse tópico ele vai falar sobre libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E hoje que nós estamos vendo no nosso presente século, não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, a liberdade e o direito de ir e vir, isso está sendo tolhido. Está sendo tolhido.
Está sendo tolhido. Não existe mais. Existe a libertinagem. Tanto que eu mostrei ali a pastora Marisa logo no começo. Né? Como está hoje, né? Como a mente está sendo minada. Aí vamos ver o que o comentarista fala sobre os tipos de auto-idolatria. Né? Quando vai falar de auto-idolatria, ele vai falar que a idolatria é tudo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Como eu falei, podia estar, né? Mas isso é uma idolatria material. Podia estar lavando meu carro, isso, aquilo outro. Mas ele fala da auto-idolatria. Eu me colocando, eu me colocando. E como que eu posso me colocar? Tem um esporte aí, é pouco conhecido e divulgado entre a gente, né? Sobre halterofilismo, né? Aqueles caras ali que parecem um mordido de mosquito, não tem? Fica todo empolado, não tem? Aqueles fortão, igual o menino, fica até todo mordido. Então, os caras se matam para ficar daquele jeito e um determinado campeonato eles serem Miss Olímpia, Miss Universo, né? Os homens mais fortes do mundo. Sendo que os homens mais fortes do mundo, aquele esporte, os caras são barrigudo, barbudo, careca. Os caras levantam pneu, jogam aquelas botijas de 300 quilos para cima e... Aí eles não, tá vendo como é que é a auto-idolatria? É eu querer uma imagem, como nós falamos, dessas que se chamam aí siliconadas, nesses que estão aí de espécie tipo Michael Jackson, né? Não estou feliz. Esses aí que, cadê? A maior parte dos jovens, eu acredito que já viram isso, né? É aqueles... Você não quer ser não, né, Brian? Você quer não ser o quem também não, né? Cara, Dona Massal não quer ser a Barbie não, né? Fazer cirurgias, cara, para mudar. Isso é autoidolatria. Não, porque, ó, uma vez eu ouvi eles mesmo falando, eles fazem que eles estão entrando nas casas sem que as pessoas percebam. E é uma verdade. Quando nós falamos da Barbie, tem uma frase que passa no finalzinho, quando ele fala assim: você pode ser o que você quiser. Se falar do cunho profissional, concordo, mas não é isso que ela está falando, não. Não é isso que ela está falando. E você vê depois as crianças falando: eu quero ser, eu posso ser o que eu quiser, né, papai? Papai não é assim não. Para você que você quer, você tem que estudar. Você quer ser o quê? Eu pergunto, você quer ser o quê? Porque se deixar levar para o outro lado, vai ser isso aí. Vai ser essa divisão de pensamentos aí. Vai ser essa infestação. Vai ser essa idolatria. Vamos lá. Tudo no lugar de Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, né? Deus não fez eles fortes, mas eles arrumaram um meio de ficar daquele jeito, né? Vamos lá. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo, vamos lá, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Vocês conhecem a história do narcisismo, né? Do narciso, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta. Paulo, ele fala que o homem caído, ele é um egoísta. Como assim? Amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus. Isso tudo e mais alguma coisa mais, né? Tratando a respeito do egoísmo de uma pessoa caída. O apóstolo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta. Aí ele vem mais, hedonista. Ele retrata a pessoa como ela é egoísta e uma pessoa hedonista. Ou seja, uma pessoa hedonista, amantes dos deleites. Tudo que é aquilo, teve uma época que falava assim:
Hoje não, né? Hoje eles usam outra palavra. Mas antes era curtir, curtição. Hoje é balada e outras coisas mais. Mas antes era curtição. E se você for ver o sentido da palavra curtir, é extrair, vamos lá, de uma raiz, você bota no álcool. Aí vai curtir. A essência da raiz vai passar para o álcool. E quando isso acontece, a raiz, ela já não tem mais valor nenhum. Porque ela perdeu a essência dela. E curtir é isso aí, você vai curtir, né? Você vai passar noites em claras, igual no carnaval aí. Passa 3 dias, né? Pulando, saltando, e não acontece nada. Aí, ainda vai trabalhar depois no outro dia. Ai, você não sabe de nada. Eu estou virado. Né, irmão? Eu estou virado. Em 2, 3 dias que eu não durmo. Tô ligado. É verdade isso aí. Aí vai ver depois, lá na frente, quando começar a vir os sintomas lá, quando vir os efeitos colaterais dessa curtição. Você vai perder a sua essência. Né? Aquela raiz que estava dentro do álcool, né? Deixou já, você vai jogar ela fora e vai usar o álcool. Vai usar aquilo que tirou a essência da raiz. Aí fala assim, amantes dos deleites. Aí vem a sensualidade, a sexualidade. Vem o amor ao dinheiro que também entra aqui, o deleite, né? Aí vamos falar dos 7 pecados capitais. Né? Vamos falar aí do sexo. Tem gente aí que tem aquele concurso de comida, a gula. Tem cara que come, né? Aí tem mais. Fala sobre pecados capitais aí. Fala sobre a inveja. Tem gente que tem prazer em destruir a vida do outro. Isso é um deleite. Tem gente que gosta de destruir a vida dos outros. É um invejoso. É um invejoso. E flui aí na mente dos irmãos. Que uma pessoa hedonista são os amantes dos deleites. Aí ele continua. Deste modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Uma opinião autoelevada de si mesmo, ou seja, ela passa a se colocar como centro das atenções. Ela é melhor do que todo mundo. Passa a passar por cima, né, dos outros, como um rolo compressor. Mas ela só tem aquilo que diz, né, o egoísmo. É uma pessoa também hedonista, né, que é amante dos deleites, é uma pessoa que vive em desfrutar o seu prazer e se desfazer das pessoas e dos demais. Ela também anseia por reconhecimento. Aí vamos lá, como que ela quer esse reconhecimento? De modo ilícito, busca estar sempre em evidência. De modo ilícito. Não é a maneira natural, né? Não é a maneira convencional, mas de uma forma errada, ela quer estar em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. É como nós vemos dentro, né, como nós falamos da parte religiosa. Se eu quero ser, eu tenho que esperar o tempo de Deus na minha vida. Mas é o que nós vemos por aí, né? Pessoas que querem ser pastores, presidentes de igreja aí, passando por cima, né? Como nós falamos, que ele é dono do seu próprio destino. Deus chamou? Chamou. Deus chamou Davi? Chamou. Mas o que precisou acontecer com Davi? Precisou do tempo de Davi chegasse para que Davi viesse a ser rei. Porque antes tinha um rei, ainda que Deus já tinha rejeitado, né? Deus já tinha rejeitado Saul, mas agora precisava do tempo determinado por Deus para que Davi pudesse exercer o seu reinado. Aí, como nós vamos ver nas histórias dos reis, quantos reis mataram outros reis para assumir um posicionamento que não era deles. Como nós estamos falando de Davi, o próprio Salomão
teve por um espaço de tempo o seu reinado usurpado. Porque não era para o irmão dele, porque a promessa que Deus fez para Davi era para a vida de Salomão, e não para a vida do irmão de Salomão. Por isso, quando ele soube que Salomão, eles estavam naquele, ele, perna para quem te quero. Não tem jeito. As coisas vão acontecer quando tem que acontecer. Contrário à autor da Bíblia, ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Se Deus chamou, você vai ser, meu irmão. Não adianta você querer botar, como falaram para mim uma época, botar o carro na frente dos bois, não. É o boi que puxa o carro, não é o carro que puxa o boi. Né? Nós estamos falando do tempo e Deus, né, na frente. É Ele que precisa estar no controle das coisas. Aí agora ele vai falar sobre a idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda personalidade. O coração é o centro de toda personalidade. A Bíblia diz que do coração do homem tem as saídas para a vida e da morte. Aí quando ele fala do coração, ele está falando dos pensamentos aqui, ele está falando dos nossos pensamentos. O seu pensamento que vai te mostrar lá na frente quem você realmente é, o que ele mostra aqui. Que ele vai falar sobre a sua personalidade, quem você é e o que você é. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Deus condena a adoração de ídolos no coração. Vamos lá que aqui ele vai explicar. Aí nós não vamos entrar na... Deus condena. Infelizmente, ele fala assim, infelizmente algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus. Vocês conhecem alguém assim? Nós falamos sobre isso na vigília, na primeira vigília, em que eu trouxe a palavra, nós falamos sobre um coração dividido. A pessoa está aqui, mas o seu coração não está aqui. Ela vem, porque alguém chamou, porque ela quer se aparecer para alguém, ou ela quer mostrar para alguém que ela está aqui. Mas aí, o próprio Deus disse que o coração dela, daquela pessoa, está longe, só adora de lábios, mas o coração está longe. Aí o comentarista diz aqui, que, na verdade, servem aos ídolos. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo. Quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Rapaz, eu estou aqui, mas caraca, eu poderia estar jogando um galo velho ali que meus colegas me chamaram. Ou eu poderia estar lá no quilômetro de arrancada que vai acontecer na serra lá para ver aquelas máquinas arrancando lá. Poderia estar em tudo quanto é lugar, menos aqui. Aí seu corpo está aqui, mas porém sua mente está lá. É isso que o comentarista está dizendo aqui. Possui excessivo aos bens materiais. Por isso que a Bíblia diz, não tem como servir a dois senhores, porque um vai ficar mal servido, um vai ficar desagradado, né? Aí nós vemos, os irmãos veem e nós vemos, é claro, né? A diferença. Quando a pessoa já sai de casa adorando a Deus, quando chega aqui, só transborda mesmo. É aquilo que foi exemplificado pelos irmãos. A pessoa cheia de Deus, a pessoa cheia do azeite, quando ela anda, quando você anda com um copo cheio, ele faz o quê? Ele sai pingando, né? Ele sai entornando, não é? Então, quando você vem para a casa de Deus, quando você vem cheio de Deus, problema fica aí, dívida fica aí, né? E deixa e vem adorar a Deus. São circunstâncias da sua adoração. O porquê que você adora a Deus? Você já vem derramando azeite, você já vem, né?
cheio de Deus, e quando chega aqui, uma palavrinha só, você já, seu vulcão espiritual entra em erupção, você começa a distribuir e glória a Deus e aleluia, em línguas estranhas, né, para tudo quanto é lado, e contagiando as pessoas que estão ao seu lado. E tem aqueles que vêm por uma obrigação, ainda te atrapalha a adorar a Deus ainda, se você permitir, né? Claro, se você permitir. Se você não permitir e vir fazer aquilo que você veio fazer, porque Deus é o foco, Deus é o centro, Deus é o seu objetivo, né? É o seu objeto principal da sua adoração, é Deus, então nada vai te impedir. Mas ele diz assim que nutre tendências supersticiosas. Eu só vou servir a Deus, só vou sentir a presença de Deus, só vou profetizar se eu estiver do lado do pastor Adrielto. Ou, como eu já vi, se eu estiver perto da pastora Marilza. Ou perto da pastora Brunella. Peraí, gente. Peraí, né? A Bíblia diz onde tem 2 ou 3. Mas a minha Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Senão, quando eu estivesse na madrugada orando, eu não iria falar em línguas estranhas, eu não iria profetizar para mim mesmo, eu não ia ouvir e sentir Deus. Se eu precisasse de alguém do meu lado, eu preciso que Cristo seja o centro. É claro que eu vou me espelhar em alguém, né? Com certeza. Mas Cristo precisa ser o centro. Aí ele fala aqui de idolatria no coração. A idolatria no coração é eu botar, eu sou fã do David, presbítero David. Eu vou sentar do lado dele na vigília, que quando ele soltar eu também. É idolatria no coração. Cristo precisa ser o centro. Eu venho, né, daquele jeito, já sai de casa entornando mesmo, para quando chegar aqui, né, louvor aí que, ou na primeira palavra que falar amém, eu já também, assim seja. Eita, vou por esse caminho. É isso mesmo. Não preciso me espelhar em alguém. Eu vejo assim, que dali a gente vê tudo, né? Quando o pastor Adriel está ali naqueles hinos, lá embaladão, né, tal e tudo, aí tem os discípulos dele lá, só. Tem uns que as perninhas nem alcançam o bumbo, aí eles estão lá, um pezinho batendo no bumbo lá. Vê a inspiração, né? Então ele inspira alguns meninos aí, né, na bateria. Eu acho legal, acho interessante mesmo. Alguns, né, das irmãs que cantam, a gente vê as crianças aí cantando, né, que maravilha, né, isso é uma coisa mesmo inspiradora. Mas não pode passar a ser uma idolatria no coração. Tipo assim, eu só vou sentir a presença de Deus quando a cantora Isabelle, né, já é uma idolatria no coração. Vou me colocar ali, que eu só vou sentir Deus quando a cantora Isabelle cantar, gente. Passou a ser idolatria. Ele possui excesso apego a bens materiais. Vamos lá. Nossa, quando o diácono Breno troca aquele violão, eu sinto Deus, né? Eu sinto os anjos tocando a harpa no meu lado aqui. Agora você já botou no violão do Breno. Se não tiver violão, você não faz nada. A idolatria é no coração. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa que não, né? Mas, como ele trouxe aqui, para abordar aqui os tipos de auto-idolatria. Eu só vou... Esse dia eu sentei lá no culto acho que foi 5 de oração, eu sentei lá na beirada lá. Aí eles me chamaram mais para cá porque eu estava muito longe, beleza. Eu estava muito longe, mas meu negócio é esse. É Deus e eu e Deus. Não é porque o pastor está aqui, não. Meu culto precisa ser Deus e eu. É Deus e eu. Se eu não estiver perto do pastor, aí é que eu tenho que glorificar mesmo do lado dele. Não, pastor Otávio? Aí do lado dele é que a gente tem que glorificar mesmo, senão o negócio não vai ficar bom. Aí agora, vamos lá. Idolatria sexual.
A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. Ainda há pouco nós falamos sobre sensualidade, né? Os decotes, né? Vamos lá. Tem o pecador e pecadeira. A pecadora, né? E a pecadeira. A pecadeira é que faz aqueles outros pecar. Aí nós estamos falando da sensualidade. Tem até um vídeo que mostraram aí que o cara estava sentado lá. Eu estou orando a Deus, pedindo a libertação, pedindo o Senhor. Aí a mulher na frente com um vestido transparente levanta. Aí vem o diabo entra na minha frente, desse jeito aí. Aí ele fala, tá vendo? Isso chama-se sensualidade. Né? Aí às vezes, né, a sensualidade vai aguçar o pensamento do cara que ele não foi nem para aquilo, mas o seu olho viu, já era. Por isso que falou que o olho não viu. Então, o olho viu, mano, já era. Pecado, idolatria, ou seja, falha no controle dos impulsos. Às vezes o cara nem está pensando em nada, a pessoa nem está pensando em nada, mas ele é instigado. Você só sente, às vezes você só sente vontade de comer que você está sentindo o cheiro da comida. Aí você, rapaz, isso aqui está na hora, né? Aí você sente uma vontade, mas quando fala aqui que sobre está associada à sensualidade, imoralidade, né? Agora parou, né? Beleza, mas você ia na banca de revista aí, os caras arrumavam as revistas da Playboy e outras bem na frente, para a pessoa chegar e já bater de cara com aquele negócio. Você foi lá para comprar um jornal, na época você só comprava a Gazeta, a Tribuna, né? O Notícia Agora, né? Aquele jornalzinho que você espremia assim, ó, só saía sangue. Aquele Notícia Agora só tinha morte e outras coisas mais. Ainda bem que hoje está mais fácil, está na palma da mão, isso eu não quero ver sobre ele, acabou. Aí bota aqui, e libertinagem. Nós falamos ainda há pouco, que ele se pensa que é liberdade, mas passa a ser uma libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. É claro, né? Nós ainda falamos que, lá em Gálatas, né, que a carne cobiça contra as coisas do Espírito e o Espírito contra as coisas da carne. Mas, porém, a exortação daqui que nós vamos ver é: andeis em Espírito, porque aí você não vai dar, né, ouvidos à sua carne. Ele continua dizendo bem assim: não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Rapaz, eu estava lendo aí, vendo, isso acontece mais no meio desses artistas aí, né, tal, tudo, né, principalmente daqueles que são jogadores de basquete. Aí você fala assim, fulano de tal se separou da esposa, depois você vai ver o porquê, aí a mulher questionando, o cara era um maníaco, o cara falava que ele era viciado em sexo, o cara era viciado em sexo. Já tem outros aí que, né, ainda que ele não pratica, mas já anda com aquilo na cabeça. É uma coisa realmente perniciosa. Por isso o apóstolo São Paulo diz que nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, ele precisa estar santificado para o dia do Senhor. E às vezes nós não pecamos somente no corpo, mas, né, nos nossos pensamentos. Nós às vezes não conseguimos expressar, mas a nossa mente, como nós lemos aqui, ela se deixar, ela te trai mesmo. Né? Como nós falamos a respeito do sonho. Satanás às vezes te dá um sonho e você já acorda, nossa, o sangue de Jesus tem poder. Você falou, nossa, já deu vazão. Que sonho é esse? Então já levanta, o sangue de Cristo tem poder. É uma forma que o diabo tem, às vezes, de entrar no seu entendimento, de trabalhar na sua mente para te fazer pecar. Adão pecou, Eva pecou por quê? Pelos olhos, não foi? Que ela viu, desejou e já era. Já era. Tudo começa pelos olhos. Às vezes pelo que se ouve.
Ouviu, né? Então, a mente da pessoa começa a fluir, começa a fantasiar. Aí já era. Ouviu? Jesus, tem misericórdia, tem compaixão. Tem gente que, em vez de sair, né, fica ali ainda para ouvir e continuar alimentando. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então nós vimos hoje que quando a criatura vale mais do que o Criador, quando ela se coloca como centro, né? Como ela se coloca como o centro das atenções, para que aconteçam esses 3 tópicos em que nós falamos, né? Sobre o desprezo à verdade, que ela fala que ela não concorda, que ela vem como aqueles que estavam, acho que foi Janes e Jambres, né, que o pastor Tálio citou na lição passada, né, para deturpar os retos caminhos do Senhor, né, trazer a sua linha de pensamento, como a revolução dos pensamentos humanos. Que tem fulano de tal, o cara ele é lá daquela igreja tal lá, ele está falando isso. Não vai pelo pensamento dele, não. Continua com a Bíblia. Não troque a Bíblia por nada. E depois nós falamos sobre os tipos de idolatria. Pessoas que se colocam ou que nós colocamos como o centro, como aquilo que não vai nos fazer dizer que nós vamos usar ele para adorar a Deus. Não, não pode ser dessa forma. O centro tem que ser o Senhor. Então, o título da lição fala: quando a criatura vale mais do que o Criador. Jamais, em hipótese alguma, a criatura pode valer mais do que o seu Criador. Amém? Alguma dúvida, irmãos, querem falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, né? Senão nós vamos fazer o nosso fechamento. Amém? Então vamos lá então? Deixa eu ver a conclusão aqui. A conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. É aquilo que eles falam, que nós pregamos o discurso de ódio, né? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por que será que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por que será que a mulher de Ló não foi salva? Ela virou uma estátua de sal nas Campinas. Porque o coração dela, né, estava preso. Ainda que nós falamos da imoralidade de Ló, quando ofereceu as suas 2 filhas para que os anjos viessem sair, né, nós fazemos às vezes até uma má ideia do pensamento de Ló. Tem 2 filhas aqui virgens. Eu não sei se ele sabia se as filhas dele eram virgens, mas no pensamento da mente dele, elas ainda eram. Então, quer dizer, aonde eles viviam, né, em Sodoma e Gomorra, porque Deus, na época de Noé, quando o título do capítulo 6 de Gênesis fala sobre a depravação, a deturpação do gênero humano, em que o Senhor destruiu tudo, salvando-se apenas 8 pessoas. O que será? Porque o homem quer se colocar acima de Deus, dizendo que Deus não sabe de nada, e ele quer melhorar a situação. Amém? Vamos lá então fazer o nosso fechamento? Glórias a Deus. Lição de número 4. Vamos lá, título da lição. Texto áureo.
Glórias a Deus. Como essas, nós vemos que aquilo que o Senhor disse ao mancebo lá, né? Falta-te alguma coisa. Quando ele fala, vai, vende tudo que você tem, vem e segue. Essa frase do Senhor diz, falta-te uma coisa. Aí depois, mais na frente, vem o apóstolo Paulo e diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Então sempre tem alguma coisinha em nós ainda, que precisa ser tirado, para que não haja essa auto-idolatria, para que nós não venhamos pensar como seres, como as pessoas pensam aí fora. Porque hoje nós temos uma nova orientação, hoje nós precisamos viver segundo a palavra de Deus, é ela que tem que nos moldar, nós temos que viver por ela. O que eles aprendem lá fora, né, o que eles aprendem em outras igrejas, é problema deles. Nós temos que viver aquilo que nós temos aprendido aqui, né? As experiências que nós estamos tendo com Deus. Eu já encontrei pessoas que falam, como você sabe que Deus existe? Eu retribuo a pergunta, como você sabe que Deus não existe? Aí eu faço a pergunta, você já teve experiência com Deus? Eu tive. Eu tenho minhas experiências com Deus. Então eu posso falar que Deus existe. Ah, mas eu sou ateu. O problema é seu. O problema é seu. O dia que você conhecer a Cristo, você vai ver que você estava, né, com o pé do capeta, o calcanhar bem no seu ouvido, assim, ó, para você não ouvir a respeito de Deus. E se ele afirma que ele é ateu, fala, eu sou temente ao Deus vivo, porque eu falo com ele, ele me responde. Se você está se negando a ter as suas experiências com ele, não é seu. Eu sei que ele me faz muito feliz. Eu sei que ele me preenche. Amém? Então nós não podemos largar a verdade que nós temos aprendido. Então vamos lá? Vamos ver essa rapaziada aí. Essa meninada bonita. Saudamos. Soldadinho de Jesus, não ando nas trevas,
vocês. Saudamos da igreja com a paz do Senhor. Título da lição. A disciplina da igreja. Texto áureo. Pedimos a vocês, irmãos, Que aconselhem com firmeza as preguiçosas. Deem coragem aos tímidos. Ajudem os fracos na fé. E tenham paciência com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta glória vale mais. Agradecendo a oportunidade, não, minha. Vamos lá, então. O que aconteceu com o adolescente hoje? Hein, Priscila? Animada? Você é Analice? Exatamente isso. É assim que tem que ser. O adolescente tem que ser animado, firme, forte, né? Futuro jovem da casa do Senhor. Vamos lá. Irmãos, a revista, o preço da revista é R$12, tá? Alguns irmãos já até pagaram e outros ainda vão pagar. Então vocês organizam aí. Quem precisar esperar até o final do mês, até o dia 5º, dia 8 do mês também, não tem problema, é só me falar. A gente entende que nem todo mundo recebe, né? No dia 30. Aí dependendo do quinto dia útil, vai lá pro 7, pro 8, pro 10, né? E assim funciona. Aí são R$12, tá bom? Vamos lá. A limpeza do templo hoje. Presbítero David, diaconisa Márcia e Alana, Isabelle, Riquelme e Brian. O café da manhã, a parte soda, pastor Eduardo, diaconisa Cris, pastora Brunella e tia Silvânia vão trazer essa parte. Pastor Adelto e David vão trazer o café. Ok? Fala os irmãos, Pai do Senhor. Classe dos Cordeirinhos, 9 matriculados, 5 presentes, 4 ausentes e 50 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 4 matriculados, 2 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, 3,60 de oferta. Adolescentes, 7 matriculados, 3 presentes, 4 ausentes, não teve oferta. Classe dos Adultos, 36 matriculados, 25 presentes, 11 ausentes, 1 visitante, R$10 de oferta. Total geral de frequência, 33 pessoas. Total geral de oferta, R$14,10. Às 19h30, ou desculpa, às 19 horas, né? É o nosso culto de louvor e adoração no nome do Senhor. Vamos colocar de pés, agradecemos ao Senhor, na voz do Werneck, pastor Adriel. Saúde-nos com a paz do Senhor. Oremos, eterno Deus, maravilhoso Pai. Te agradecemos, Senhor, por ter estado na tua presença nessa manhã, mais essa lição abençoada que tivemos a respeito da palavra do Senhor. Peço que o Senhor venha estar abençoando nossas vidas, para que possamos continuar firmes diante da tua presença a cada dia. Capacita-nos, Deus, nessa tarde, meu Deus amado, mais à noite, onde estaremos reunidos para adorar e engrandecer o teu santo nome. Então, assim, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Vamos em paz, que Cristo Jesus nos abençoe e está terminado em nome de Jesus. Amém.